Well, blessed people, the Lord Jehovah has spoken with me. Bem, povo abençoado, o Senhor Jeová falou comigo. And I want to share this conversation right into the center of the church. I know you are assembled in your churches. E eu quero compartilhar esta conversa bem no centro da igreja. Eu sei que vocês estão hoje reunidos em suas igrejas. In your various places of worship across this land and beyond. Em vários lugares de adoração, em toda esta nação e além daqui. The Lord Jehovah has had a conversation with me. O Senhor Jeová teve uma conversa comigo. And this is a tremendous conversation. E esta é uma conversa tremenda. Because he took me to the house of the Lord. Porque Ele me levou à casa do Senhor. And then I saw so many wolves. I saw so many wolves trying to come. E então eu vi tantos lobos tentando entrar. So many wolves that were inside the house of the Lord. Tantos lobos que estavam dentro da casa do Senhor. And so immediately I began to strike them. The Lord placed a cloth on my left hand, my left prophetic hand. Então, imediatamente, eu comecei a bater neles. O Senhor colocou um tecido na minha mão esquerda profética. So as I struck like this, they saw lightning coming to strike them, like thousands of lightning. E enquanto eu os golpeava assim, eles viram raios saindo, atingindo-os como milhares de raios. Every time I waved the cloth like this, thousands of lightning came to strike them. Toda vez que eu girava o tecido assim, milhares de raios vinham para atingi-los. So they were fleeing all directions. Every time I waved like this, thousands of lightning came. Então eles estavam fugindo em todas as direções. Toda vez que eu girava o tecido assim, milhares de raios vinham. And so they were fleeing, they were running from everywhere, every corner of the house of the Lord. Então eles estavam fugindo, eles estavam correndo, eles estavam fugindo de cada canto da casa do Senhor. And that means the Lord is saying that there are wolves in the house of the Lord. Então, isto significa que o Senhor está dizendo que há lobos na casa do Senhor. And He has sent me into the house of the Lord to kill the wolves. E que Ele me enviou à casa do Senhor para matar os lobos. And chase them away totally and eradicate the wolves from the house of the Lord. E para expulsá-los totalmente e erradicar os lobos da casa do Senhor. And I want to bring specific caution here on pastors who may be involved in sexual sin. E eu quero trazer aqui um alerta muito específico aos pastores que estão envolvidos em pecado sexual. Who are particularly involved in sexual sin. Those are the wolves the Lord is talking about here. Aqueles que estão envolvidos particularmente em pecado sexual. Estes são os lobos dos quais o Senhor está falando aqui. And deluding and deceiving the sheep. E iludindo e enganando as ovelhas. Pretending to be pastors and yet they are wolves within the house. Fingindo ser pastores quando na verdade são lobos na casa. And also I want to warn the false prophets, the false apostles. E eu também quero advertir os falsos profetas, os falsos apóstolos. These are the wolves the Lord is saying He has sent me to clean and eradicate from the house of the Lord. Estes são os lobos que o Senhor disse que me enviou para limpar e erradicar da casa do Senhor. So the Lord is raising caution. That means He's raising caution to the church. Então o Senhor está levantando um alerta. Isto significa que Ele está advertindo a igreja. And this is quite an old phenomenon in the house. E este é um fenômeno bastante antigo na casa. We have been aware that there are wolves. The Bible speaks about the wolves in the house. Nós estamos cientes que há lobos. A Bíblia fala a respeito de lobos na casa. That would come and try to devour the sheep. Que viriam e tentariam devorar as ovelhas. And that's why the Bible has severally and on many occasions
spoken about the good shepherds versus the wolves. E é por isso que a Bíblia, em várias ocasiões, fala a respeito dos bons pastores em oposição aos lobos. We know too well the book of Jeremiah 23, Ezekiel 34. Nós sabemos muito bem no livro de Jeremias, capítulo 23, e Ezequiel, capítulo 34. All these scriptures the Lord celebrates that He laid on the Bible here, inside the Bible. Todas estas escrituras que o Senhor celebra e que Ele colocou dentro da Bíblia, that we may be able to take caution that there are wolves in the house. para que vocês sejam capazes de tomar cuidado que há lobos na casa. So I have seen the Lord send me to the house, to the land, to the house, and chasing wolves. Então eu vi o Senhor me enviando à casa, à nação, à casa e expulsando os lobos. Chasing away wolves from the house of the Lord. E expulsando os lobos da casa do Senhor. And beloved people, I know too well that sexual sin is one thing. Então, povo amado, eu sei muito bem que o pecado sexual é uma coisa That has really kidnapped the church. que realmente sequestrou a igreja Held the church at ransom world over globally. e tem mantido a igreja como refém globalmente. And I want to raise caution on sexual sin in this land. E eu quero levantar um alerta a respeito do pecado sexual nesta nação, In the land of Kenya, in this ministry, na nação do Quênia, neste ministério, that whosoever you are, make sure you don't fall into the trap of sexual sin. que não importa quem você seja, mas tenha certeza de que você não vai cair na armadilha do pecado sexual. Remember, sexual sin is different from all other sins. Lembrem-se que o pecado sexual é diferente de todos os outros pecados. Sexual sin is a sin in which a man or a woman defiles herself. O pecado sexual é um pecado onde o homem ou uma mulher se corrompem a si mesmos. You defile the very temple of the Holy Spirit. Ele corrompe o próprio templo do Espírito Santo. So sexual sin is separated from all other sins. Então o pecado sexual é separado de todos os outros pecados. And I know that even today, in the programs that you've set up for your worship today, E eu sei que hoje, a programação que vocês estabeleceram para a sua adoração hoje, of course you're going to celebrate. We enter now into a big celebration, Thanksgiving week. é claro que vocês vão celebrar. Nós entramos agora em uma semana de grande celebração, When everybody will be celebrating the great doings of the Lord in this land. onde todos estarão celebrando as grandes obras do Senhor nesta nação. And this is definitely a very awesome time in the history of the church. E este é definitivamente um tempo maravilhoso na história da igreja, Because you see the execution of the agenda of the Lord rolling out upon the face of the earth. porque você vê a agenda de Deus se desenrolando em toda a face da terra, Rolling out in the church. So that really we understand. se desenrolando na igreja, e isto realmente nós entendemos. You see that this is a very awesome time of revival, that the Lord has come to revive the church. Então vocês veem que este é um tempo maravilhoso de avivamento, quando o Senhor veio para avivar a igreja, To energize the church, to infuse, to give an infusion of new life, of the new life, the life of Christ into the church. para energizar a igreja, para infundir, para dar uma nova vida, a vida de Cristo para a igreja. This is the restoration of the house that the Lord promised that the latter glory would dispense, would administer into the church. Esta é a restauração da casa que o Senhor prometeu que a última glória iria trazer para a igreja. So it's an awesome time, by no doubt. Então é um tempo maravilhoso, não há dúvidas. It's very awesome. It's a beautiful time. It's a revival time.
É muito maravilhoso, é um tempo lindo, é um tempo de avivamento. And it's also that time for correction to make sure that you get your bearing right, that you may enter eternity. Mas também é aquele tempo para a correção, para que vocês possam tomar o caminho certo para entrar na eternidade. Because remember, all these things are meant for the glorious kingdom of eternity, the glorious kingdom of heaven. Porque lembrem-se que todas estas coisas são para o reino da eternidade, para o glorioso reino do céu. So that's where we are at now, beloved people. And that's why I raise the question here. Então é aqui que nós estamos hoje, povo abençoado, e é por isso que eu levantei este alerta aqui. I'm raising a question on sexual sin. Eu estou fazendo uma advertência contra o pecado sexual. That if anybody be in sexual sin, just know that you cannot see the glorious kingdom of God except that you repent and turn away from sin. Que se alguém estiver em pecado sexual, simplesmente saiba que você não verá o glorioso reino de Deus, a não ser que você se arrependa e se aparte do pecado. But when you turn away from sin totally, that means you have changed course. Que quando você se apartar totalmente do pecado, isto significa que você mudou o curso. You're not going in the opposite direction, going back. Que agora você está indo na direção oposta, você está indo de volta. You stop that direction towards sin. You stop that direction towards the events of immorality. Você interrompeu aquele caminho em direção ao pecado. Você interrompeu seu caminho em direção aos eventos da imoralidade. And you were convicted, you repented, you turned around 180 degrees, you are headed back. Você reconheceu, você se arrependeu, então você deu uma volta de 180 graus e fez o caminho de volta. So, without repentance, sexual sin will take you to hell. Então, sem arrependimento, o pecado sexual vai te levar para o inferno. That is the question I want to raise here today, and I know today you have a lot of visitors in the church. Esta é a advertência que eu quero levantar aqui hoje, e eu sei que hoje vocês têm muitos visitantes na igreja. But I am raising a serious question on this trap. Mas eu estou levantando uma séria advertência para esta armadilha. The trap of sexual sin that the enemy has laid in the house. A armadilha do pecado sexual que o inimigo colocou na casa. And there are some pastors you'll find who are not genuine across this land. E há alguns pastores que você vai descobrir que não são verdadeiros em toda esta nação. Who will pretend to be pastors and yet they are wolves. Que fingem ser pastores, mas na verdade são lobos. And this alarm, this alert, the Lord has raised for a very long time, many years ago. E este alarme, este alerta, o Senhor levantou há muitos anos atrás. He's been speaking about the wolves in the house. Remember when I saw the wolves that will come and devour the sheep? Ele tem falado a respeito dos lobos dentro da casa. Vocês se lembram quando eu vi os lobos que iriam entrar e devorar as ovelhas? Many years ago, and I kept saying it, and it's all over the tube. Isto foi há muitos anos atrás, mas eu continuei falando sobre isso, está em todo o YouTube. That the wolves will come. The wolves will always come. De que os lobos virão. Os lobos sempre virão. Remember, the wolves don't belong to the kingdom of God. They cannot enter. Lembrem-se que os lobos não pertencem ao reino de Deus. Eles não podem entrar. And that's why I'm raising a serious question on sexual sin and also other, because we are global, other situations. E então é por isso que eu estou levantando uma séria advertência contra o pecado sexual e também outras coisas, porque nós estamos agora globalmente e há outras situações. The hallmarks of apostasy, like deception, the lies, false prophecy, false prophets, false apostles. A marca registrada da apostasia, como o engano, as mentiras, falsas profecias, falsos profetas, falsos apóstolos. I am reading right now from the book of Numbers, chapter 9. Eu vou ler agora no livro de Números, capítulo 9. And I'm reading because I know that in your schedule that is prepared in your church today, E eu estou lendo porque eu sei que na programação que vocês prepararam para a igreja hoje, today you have lined up certain visitations
Of course, the cripples are getting up and walking. It's an awesome time. It's a beautiful thing. It's a wonder. Hoje vocês prepararam para mostrar algumas visitações, porque os aleijados estão se levantando e andando. É um tempo maravilhoso, uma coisa linda, uma maravilha. It's an absolute wonder, considering that the two prophets of the Lord simply commanded from their residence in Nairobi. So make sure you don't miss out on the wonder. É uma maravilha absoluta, principalmente considerando que os dois profetas do Senhor simplesmente comandaram da sua residência em Nairobi. Então tenham certeza de que vocês não vão perder de vista que isto é uma maravilha. It is a wonder not seen before. Only Christ the Messiah did that. É uma maravilha que não foi vista antes, somente Cristo, o Messias, fez isto. Only Christ the Messiah did command, and then the servant of the centurion from a distance was healed. Somente Cristo, o Messias, comandou, e então o servo do centurião, que estava bem distante, foi curado. So his anointing had no spatial limitation. Então a unção dele não tinha limitação espacial. And so here too now, when he sends these two prophets, then he is able to exposition the anointing and authority that is laid upon them. Então agora aqui também, quando ele envia estes dois profetas, então ele pode expor a unção e a autoridade que ele colocou sobre eles. That they too can do this now to greater extent, to a greater level now. Para que eles também agora possam fazer em uma extensão, em um nível maior agora. And that's why you see 84 stadiums gathered in different public squares and stadiums. E é por isso que você vê 84 estádios reunidos em diferentes localidades. And cripples rise up at one command of these two prophets at the same self-moment, same self-hour, same self-instant, to be specific. E os aleijados levantam com um único comando destes dois profetas, no mesmo momento, na mesmíssima hora, e para ser mais específico, no mesmo instante. But before you watch the cripples raise, the blind see, the deaf hear, Mas antes de vocês assistirem, os aleijados levantarem, os cegos verem, os surdos ouvirem. before you watch some of the section of what happened, just a little section, a portion of what happened on the 16th of September, the year 2018. Mas antes de vocês assistirem algumas partes, algumas pequenas porções daquilo que aconteceu no dia 16 de setembro de 2018, I know you're going to watch certain wonders. You're going to watch the Lord raising forth the identity of these two prophets. vocês vão assistir algumas maravilhas. Vocês vão assistir o Senhor levantando a identidade destes dois profetas. You're going to watch the cloud of God descend on he that speaks with you right now. Vocês vão assistir a nuvem de Deus descer sobre este que fala com vocês agora. You're going to watch the authority in commanding heaven to open and rain come down, instant, in less than a minute. Vocês vão assistir a autoridade ao comandar aos céus que se abram, e então a chuva descer em um instante, em menos de um minuto. You're going to watch also the Godhead, God the Holy Spirit, descend in bodily form like a dove, a huge dove. Vocês também vão assistir Deus Pai, Deus o Espírito Santo, descer em forma corpórea, como uma pomba enorme. A huge white glorious dove, very big, is very huge, probably all the way from the head to beyond the chest. That's high. Uma pomba branca grande e gloriosa, muito grande. Ele é muito enorme. Talvez a medida entre a minha cabeça e o meu tórax, deste tamanho. And as he comes down to identify these two prophets and admit them into the office of the two witnesses of Revelation 11, Quando ele desceu para identificar estes dois profetas e admiti-los no posto, no cargo das duas testemunhas de Apocalipse 11. that you are going to watch today. Então é isto que vocês vão assistir hoje. And remember that visitation was a preserve of the Messiah. E lembrem-se que aquela visitação era uma prerrogativa do Messias. But now, because of the time,
Mas agora, por causa do tempo, now the Lord uses that same order, that same cadre, that same level of identification to identify them to this generation. agora o Senhor usa esta mesma ordem, esta mesma qualidade, este mesmo nível de identificação para identificá-los para esta geração. And also to bespeak the fact that time is over. E também para evidenciar de que o tempo acabou. And is now focused on the events beyond the rapture of the church. E o Senhor agora está focando nos eventos além do arrebatamento da igreja. But I'm reading now from the book of Numbers chapter 9 from verse 15, it says, Mas eu vou ler agora no livro de Números, capítulo 9, versículo 15, ele diz: on the day the tabernacle, the tent of the covenant law was set up, No dia em que a tenda do tabernáculo foi levantada, the cloud covered it from evening till morning. a nuvem o cobriu desde o entardecer até o amanhecer. The cloud above the tabernacle looked like fire, A nuvem acima do tabernáculo tinha a aparência de fogo. the book of Numbers, I'm reading verses 15 on to 23. O livro de Números, eu estou lendo do versículo 15 ao 23. Verse 16 it says, No versículo 16 ele diz: that is how it continued to be. The cloud covered it, and at night it looks like fire. Era assim que sempre acontecia. De dia a nuvem o cobria, e de noite tinha a aparência de fogo. Verse 17, chapter 9, it says, Versículo 17 do capítulo 9 ele diz: whenever the cloud lifted from above the tent, the Israelites set out. Sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam. And wherever the cloud settled, the Israelites encamped. E no lugar em que a nuvem descia, ali os israelitas acampavam. So wherever it went to, which means he was leading them. Então eles iam aonde ela ia. Isto significa que a nuvem os estava guiando. He lifted up, so they set out. And wherever he went to and settled, thereat they settled. Ele levantava, eles partiam. Onde quer que ele repousasse, ali eles acampavam. And he continues on to say, E ele continua dizendo: at the Lord's command, the Israelites set out, and at his command they encamped. ao comando do Senhor, os israelitas partiam. E ao comando dele, eles acampavam. As long as the cloud stayed over the tabernacle, they remained in camp. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. When the cloud remained over the tabernacle a long time, the Israelites obeyed the Lord's order and did not set out. Quando a nuvem permanecia sobre o tabernáculo por muito tempo, os israelitas obedeciam à ordem do Senhor e não partiam. Sometimes the cloud was over the tabernacle only a few days. At the Lord's command, they would encamp. And then at his command, they would set out. Às vezes a nuvem ficava sobre o tabernáculo poucos dias. Conforme a ordem do Senhor, eles acampavam. E também, conforme a ordem do Senhor, eles partiam. Verse 21. Versículo 21. Sometimes the cloud stayed only from evening till morning. And when it lifted in the morning, they set out. Outras vezes, a nuvem permanecia somente desde o entardecer até o amanhecer. E quando se levantava pela manhã, eles partiam. Whether by day or by night, whenever the cloud lifted, they set out. De dia ou de noite, sempre que a nuvem se levantava, eles partiam. Verse 22. Versículo 22. Whether the cloud stayed over the tabernacle for 2 days, or a month, or a year, the Israelites would remain in camp and not set out. Quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo 2 dias, quer 1 mês, quer 1 ano, os israelitas permaneciam no acampamento e não partiam. But when it lifted, they would set out. Mas quando ela se levantava, eles partiam. At the Lord's command, they encamped, and at the Lord's command, they set out.
Conforme a ordem do Senhor, eles acampavam, e conforme a ordem do Senhor, eles partiam. They obeyed the Lord's order in accordance with the command he gave through his servant Moses. Eles obedeciam à ordem do Senhor de acordo com o comando que ele dava através do seu servo Moisés. So, beloved people, this is the cloud that guided the Israelites in that first phase of the Bible, of the coming. Então, povo amado, esta era a nuvem que guiou os israelitas naquela primeira fase da Bíblia, quando eles tinham saído. And guided them all through, and I have so much detail about that. E os guiou por todo o caminho, e eu tenho tantos detalhes a respeito disso. And at this hour, we are also seeing that this cloud has come back. E nesta hora, nós também vimos que esta nuvem voltou. This cloud has come back to the church. Esta nuvem voltou para a igreja. And in the book of Numbers, chapter 14, I'm reading a few, then I'll explain to you everything. E no livro de Números, capítulo 14, eu vou ler alguns versículos e então vou explicar tudo. The book of Numbers, chapter 14, verses 13 to 15. It says the following. O livro de Números, capítulo 14, versículos de 13 a 15. Ele diz o seguinte: Moses said to the Lord, the Egyptians will hear about it. Moisés disse ao Senhor: então os egípcios ouvirão a respeito disto. By your power, you brought these people up from among them. Que pelo teu poder fizeste este povo sair dentre eles. And they will tell the inhabitants of this land about it. E eles falarão disso aos habitantes desta terra. They have already heard that you, Lord, are with these people. E eles ouviram que tu, ó Senhor, estás com este povo. And that you, Lord, have been seen face to face. Yeah? E que eles, ó Senhor, te veem face a face. Hein? That your cloud stays over them, and that you go before them in a pillar of cloud by day and a pillar of fire by night. E que a tua nuvem paira sobre eles, e que vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. So, blessed people, why have I read these scriptures here? Então, povo amado, por que eu li estas escrituras aqui? You are going to see the cloud of God descend upon he that speaks with you. Vocês vão ver a nuvem de Deus descer sobre este que fala com vocês. And you see here very clearly, he says E vocês veem aqui muito claramente, ele diz that when the cloud of God came unto the Israelites, it was a command by God. que quando a nuvem de Deus veio aos israelitas, era um comando de Deus. So the Lord came to give guidance to the Israelites. Então o Senhor veio para conduzir os israelitas. Because the cloud was appointed to be the visible and the vivid presence of God. Porque a nuvem deveria ser a presença visível, viva de Deus. We all know that the cloud is a physical manifest presence of God. Todos nós sabemos que a nuvem é a manifestação da presença física de Deus. So the cloud actually has been appointed to be the visible and vivid physical manifest presence of God among his people. Que na verdade a nuvem veio para ser a presença visível, física, viva de Deus no meio do seu povo. And so when he came to give them guidance and direction, because they had never been this way before. Então, quando ele veio para dar orientação e direção, porque eles nunca tinham estado daquele jeito antes. They had never been to the land of the promise, to the promised land before. Eles nunca tinham estado na terra da promessa, na terra prometida antes. So he had to come because of what was at stake.
Então ele teve que vir por causa daquilo que estava em jogo. He had to come and guide them there, that they may not go back to Egypt. Ele teve que vir e guiá-los lá para que eles não voltassem para o Egito. Like, some of them tried to go back to Egypt. Como vocês sabem, alguns deles tentaram voltar para o Egito. They hung over, or that they may not get lost and end up elsewhere. Ela pairou sobre eles para que eles não se perdessem e então chegassem em outro lugar. So since they had never been this way before, Então, já que eles nunca tinham estado desta forma antes, then the cloud of the Lord Jehovah himself, God the Father himself, essentially, in his physical manifest presence, então a nuvem do próprio Senhor Jeová, essencialmente o próprio Deus Pai, manifestado em sua presença física, the physical manifest presence of God came down and now guided. a manifestação da presença física de Deus desceu e agora os guiou. He guided them to the land of the promise. So in that way they would enter. Ele os guiou até a terra da promessa, para que desta forma eles entrassem. And hence indeed they entered the promise, without which they would not enter. E consequentemente eles entraram na promessa. Sem a nuvem eles não entrariam. Why? Because they had never been this way before. Por quê? Porque eles nunca tinham estado desta forma antes. That was Numbers 9, verses 15 to 23. But now, from Numbers 14, verses 13 to 15, Isto foi Números, capítulo 9, versículos de 15 a 23. Mas agora, Números, capítulo 14, versículos 13 a 15. verse 14 of Numbers 14, it says No versículo 14 de Números 14, ele diz that the Egyptians would be aware, and the people would be aware, de que os egípcios saberiam e o povo saberia that these people, the Israelites, these people of the Lord, have actually seen God face to face. que este povo, os israelitas, este povo de Deus, na verdade, realmente tinham visto a Deus face a face. That by seeing the cloud of God, these people have essentially seen God face to face. Que quando eles viram a nuvem de Deus, este povo essencialmente tinha visto Deus face a face. And so there's a renown. They are known for that globally now. Então eles ficaram famosos, eles são conhecidos por isso globalmente agora. The whole world, from now to time immemorial, they will be known to eternity. O mundo inteiro, a partir de agora, por todos os tempos, haverá um memorial. Eles serão conhecidos por toda a eternidade. That these people have seen God face to face. Why? Because they saw the cloud of God. De que este povo viu Deus face a face. Por quê? Porque eles viram a nuvem de Deus. That they have seen God. That these people, that you, Lord, have been seen face to face, he says, by these people. Que eles viram Deus. Ele diz: este povo que te viu, ó Senhor, face a face. And so, what you're going to see today is that essentially you're going to see God face to face. Então, o que vocês verão hoje nos documentários, essencialmente vocês verão a Deus face a face. This is phenomenal, beloved people. This is a phenomenal time. This is a tremendous alarm. Isto é um fenômeno, povo amado. Este é um tempo fenomenal. Este é um tremendo alarme. This should raise alarm to you. Should raise alarm upon you. Isto deve soar um alarme para vocês. Deve soar um alarme sobre vocês. I know when there was the baptism, and I know so much about this, the baptism of the Messiah that took place in the Jordan River. Eu sei que quando aconteceu um batismo, e eu sei tanto a respeito disso, o batismo do Messias que aconteceu no Rio Jordão, Then, of course, I was able to see the dove, the Holy Spirit descend and light on him, glorious and glowing. então é claro,
eu pude ver a pomba, o Espírito Santo, descer e resplandecer sobre ele. Glorioso, resplandecente. And there's a ray of light that comes from heaven as he descends. I've described to a few people. Há um raio de luz que vem do céu enquanto ele desce. Eu já descrevi isso para algumas pessoas. And then in that way, then the identification of the Messiah took place, the Christ. E então, desta forma, a identificação do Messias aconteceu. O Cristo, como que dizendo: This is the Christ. This is the Redeemer of the nations, the Redeemer of men. Este é o Cristo, o Redentor das nações, o Redentor dos homens. But at that time, nobody recorded God the Holy Spirit descending on the Messiah. Mas naquele tempo, ninguém registrou Deus, o Espírito Santo, descendo sobre o Messias. Nobody recorded on camera and video. Ninguém registrou em câmera ou em vídeo. And yet now, where you are seated today, you are going to be able to see God the Holy Spirit, God. E então, onde vocês estão sentados agora, vocês poderão ver Deus, o Espírito Santo, Deus. God coming in bodily form from heaven as a dove and light on he that speaks with you. Deus vindo do céu em forma corpórea como uma pomba e resplandecendo sobre este que fala com vocês. You are going to see God. So it is going to be renowned. It's going to be known that these people have seen God face to face. Vocês verão Deus, e então será notório, e então será conhecido que este povo tem visto Deus face a face. That should create alarm. That should alarm you. That should create a panic in you. Isto deve criar um alarme, isto tem que alarmar vocês, tem que criar em vocês um pânico. That this generation, that your evil eyes, that your mortal eyes have seen God face to face. Esta geração, os seus olhos pecaminosos, os seus olhos mortais, têm visto Deus face a face. So even as celebrated in the book of Numbers chapter 9 and chapter 14, here verse 14 of chapter 14, that have seen God face to face. Assim como foi celebrado no livro de Números, capítulo 9 e capítulo 14, no versículo 14 do capítulo 14, que eu vi Deus face a face. But in chapter 9 that I read 15 to 23, he says, he came to guide them. Mas no capítulo 9, que eu li dos versículos 15 a 23, ele diz que ele veio para guiá-los. He came to guide the Israelites, that they may enter the land of the promise. Que ele veio para guiar os israelitas, para que eles pudessem entrar na terra da promessa. But then the hallmark, the standard and the benchmark of that mission, of that engagement, of that guidance. Mas então, o selo, a marca, o padrão desta missão, deste compromisso, desta liderança, Of that leadership, leading of God himself, desta liderança onde o próprio Deus estava conduzindo, was that whenever the cloud settled, they encamped, they settled. era que toda vez que a nuvem repousava, eles acampavam, eles se estabeleciam. And whenever the cloud lifted, they set out and they followed. E toda vez que a nuvem levantava, eles partiam e a seguiam. And wherever it settled, thereat they settled again. E toda vez que ela repousava, no exato lugar onde ela repousava, eles acampavam novamente. In other words, the standard and the yardstick of this engagement became obedience. Obedience. Em outras palavras, o padrão e o critério deste relacionamento tornou-se obediência. Obediência. 1,000% obedience. 1,000,000,000% obedience. 1000% obediência. 1.000.000% obediência. That whenever the cloud lifted, they set out, they packed up their bags and they set out with the cloud.
Toda vez que a nuvem se levantava, eles levantavam o acampamento, empacotavam as suas malas e partiam junto com a nuvem. And wherever it settled, they also encamp, meaning totally obedient. E onde quer que a nuvem repousasse, eles acampavam, significando total obediência. And in that way, they entered the promised land. E desta forma, eles entraram na terra prometida. And in that way, he led them. And in that way, he guided them to the promise. E desta forma, ele os conduziu. Desta forma, ele os guiou para a promessa. So how then can this church be able to enter eternity? Então, como que esta igreja será capaz de entrar na eternidade? To enter the land of the promise, to enter the rapture, De entrar na terra da promessa, de entrar no arrebatamento, to enter heaven? de entrar no céu. If this land has seen God, if this generation has seen God face to face, and they are not obeying, Se esta nação, se esta geração viu Deus face a face e ainda assim não obedeceu, and they are not obedient, e eles não são obedientes, they are still swayed to sexual sin, sexual lust, and everything else. eles ainda são influenciados pelo pecado sexual, pela cobiça, o desejo sexual e tudo mais. Because he says, when he came down, God the Father came down in his cloud, Porque ele diz que quando ele desceu, Deus Pai, em sua nuvem, and they saw him face to face, e eles o viram face a face, that the standard of their engagement with him que o padrão do relacionamento deles com ele was that whenever he lifted, they set out. é que toda vez que ele se levantasse, eles deveriam partir. And whenever he settled, or wherever he settled, thereat they encamped, they settled too. E que toda vez que ele se estabelecesse, ou onde quer que ele se estabelecesse, aí está agora, eles deveriam se estabelecer, acampar também. And in so doing, he guided them to the promise. E ao fazerem isto, ele os guiou para a promessa. And he said, and that you, O Lord, have been seen face to face by these people. E ele diz que tu, ó Senhor, tens sido visto face a face por este povo. And they obeyed him 1,000,000,000%, 1,000,000,000,000%. E eles o obedeceram 1 bilhão%, 1 trilhão%. And then they entered the promised land. E então eles entraram na terra prometida. And yet, this generation at Central Park, Nairobi, all the other places, and Kakamega, Nakuru, Entretanto, esta geração, em Central Park, Nairobi, e em todos os outros lugares, Kakamega, Nakuru, where the cloud has come and settled on him and speaks with you, the tall pillar of cloud, onde a nuvem veio e repousou sobre este que fala com vocês, aquela alta coluna de nuvem. the same cloud I'm talking about here. And now we are talking about Central Park, the recent one this year. A mesma nuvem da qual nós estamos falando aqui, e agora eu estou falando de Central Park, o mais recente, neste ano. That this generation, these people have seen God face to face, but they have not obeyed. Que esta geração, este povo, tem visto Deus face a face, mas eles não obedeceram. They have not obeyed. Eles não obedeceram. They are still in sexual lust, Eles ainda estão em cobiça sexual, sexual immorality, imoralidade sexual, sexual sin, pursuing other things. em pecado sexual, buscando outras coisas. And yet for Israel, Entretanto, para Israel, when they saw God face to face, they saw the cloud, quando eles viram Deus face a face, quando eles viram a nuvem, they obeyed him 1,000,000,000%. eles o obedeceram 1 trilhão%. Whenever he lifted, they set out. Toda vez que ele se levantava, eles partiam.
And wherever he settled, there they settled. E onde quer que ele repousasse, eles acampavam. And in that way, he guided them and led them to the promise. E desta forma ele os guiou e os conduziu até a promessa. So how then will he lead this generation and this church? Então como que ele vai conduzir esta geração, esta igreja, To the land of the kingdom of God, the land of eternity in heaven, if they don't obey? para a terra do reino de Deus, para a terra da eternidade no céu, se eles não obedecerem? It is not just an event. Isto não é apenas um evento. What you are about to watch is not an event. Should alarm you. O que vocês estão prestes a assistir não é apenas um evento. Deveria alarmar vocês. You say, wow, I have seen God face to face. Vocês deveriam dizer: uau, nós temos visto Deus face a face. I have seen the cloud of God the Father. I am alarmed. Eu vi a nuvem de Deus Pai. Estou alarmado. I am trembled. I am panicked. Eu estou tremendo. Eu estou em pânico. I am perplexed. I'm in shock and fear. Eu estou perplexo. Eu estou em choque e em temor. And he says, the church is now being instructed, beloved people. E ele diz: a igreja agora tem sido instruída, povo amado. Because he says face to face. He's instructing the church. Porque ele diz face a face. Ele está instruindo a igreja. That you should be able now, from today, to know that you have seen God. Para que vocês possam saber, a partir de hoje, que eu vi Deus. That day and night, now you should have your eyes on God. E que agora, dia e noite, você deve ter os teus olhos em Deus. Day and night. Like in the night, they saw the fire. In the day, the cloud. Dia e noite. Que de noite eles viam o fogo e de dia eles viam a nuvem. And it should remind you of the constant presence of God to you, beloved people. E isto deve relembrá-los da constante presença de Deus com vocês, povo amado. And you are going to see also that in that cloud, for the Israelites, E vocês também verão que naquela nuvem para os israelitas, whenever the cloud settles, they camped. toda vez que a nuvem repousava, eles acampavam. Whether it's for a year, a day, evening to morning, Quer fosse por um ano, um dia, de noite até de manhã, for that duration, they obediently, faithfully stayed. então aquela geração, eles obedientemente, fielmente ficavam lá. So, in other words, Então, em outras palavras, they waited on the Lord, they waited in the presence of God. eles esperavam no Senhor, eles esperavam na presença de Deus. Meaning, the Lord is saying there is no time wasted when you wait in the presence of God. Significando que o Senhor está dizendo que você não perde tempo quando você espera na presença de Deus. Now you're waiting for the rapture of the church. There is no time lost. Agora vocês estão esperando pelo arrebatamento da igreja, então não é tempo perdido. Israel did not lose sight. Israel não perdeu o foco. Whether it's for a year, they stayed comfortable and quiet. Mesmo que fosse por um ano, eles permaneciam confortavelmente e aquietados And peaceful, e em paz, knowing they were in the presence and the leadership of God, the Father Himself. sabendo que eles estavam sob a liderança e na presença do próprio Deus Pai. But some of you already waiting in the presence of God, Mas alguns de vocês estão esperando na presença de Deus. but you are wavering back to sexual sin. Mas vocês estão oscilando de volta ao pecado sexual? You're going to other things Vocês estão indo para outras coisas? as though you are impatient. God is wasting your time. Como se vocês estivessem impacientes, como se Deus estivesse fazendo você perder tempo. And yet for them they stayed patiently.
Porém eles permaneciam pacientemente. There was no time lost in the presence of God. Não havia perda de tempo na presença de Deus. Whether for a year or just for evening to morning, Fosse por um ano, ou apenas da noite até a manhã, or just for 2 days, ou por apenas 2 dias. they patiently sat there knowing there is no time lost. Eles esperavam pacientemente, sabendo que eles não estavam perdendo tempo. We are in the leadership and the guidance of God. Nós estamos sob a liderança e sob a direção de Deus, God the Father himself. o próprio Deus Pai. But some of you, ever since the cloud came, Mas alguns de vocês, desde que a nuvem veio, and you've seen God face to face, e vocês viram Deus face a face, you are still wavering, impatient, vocês ainda estão oscilando, impaciente, trying sexual sin on this side, trying lies on this side. tentando o pecado sexual deste lado, tentando mentiras deste outro lado, As though God is wasting your time. como se Deus estivesse te fazendo perder tempo. How then will he lead you? Como? Como então ele vai guiá-los? What kind of generation is this? Where is your alarm? Que tipo de geração é esta? Onde está o seu alarme? And you see very clearly E vocês veem muito claramente that even if they had stayed for a year or 2 months, que mesmo que eles tivessem que permanecer por 1 ano ou 2 meses, and they were settled and now comfortable with their children, e agora eles estão acomodados e confortáveis com os seus filhos, whenever the cloud lifted, no matter the comfort, toda vez que a nuvem levantava, não importava o conforto, no matter the comfort they had, não importava o conforto que eles tinham, they had to back up from that earthly tent and follow God. eles tinham que desmontar aquela tenda terrestre, empacotá-la e seguir a Deus. But some of you, you're so comfortable in the earthly tent, Mas alguns de vocês estão tão confortáveis nas suas tendas terrestres. and God has moved, God has lifted. Deus já se moveu, Deus já se levantou. He said, let us move. The stairs are here. Be ready now. Ele diz: vamos nos mover agora, os degraus já estão aqui. Estejam prontos agora. But you're still in the comfort of yesterday. Mas vocês ainda estão no conforto de ontem. And yet the Israelites here teach a very lasting lesson. Entretanto, os israelitas ainda estão ensinando uma lição duradoura. That however comfortable they had settled for a year or 2 months in the wilderness, Que não importa quão confortavelmente eles ficaram por 1 ano ou por 2 meses no deserto. and you know, movement can be tricky with their wives and their children and their things. E vocês sabem que às vezes pode ser muito difícil se mover com suas esposas e seus filhos e suas coisas. And their livestock. E com seus rebanhos. However tricky, however uncomfortable movement is, Não importava quão complicado, quão desconfortável fosse o movimento. and however comfortable they had become for a year, 2 years, a month, E não importava quão confortável eles tinham ficado por 1 ano, 2 anos, 1 mês, where they had settled. no lugar onde eles acamparam. When the cloud lifted, they abandoned that comfort. Quando a nuvem levantava, eles abandonavam aquele conforto. They focused on God. They said, no, this comfort is temporary. Eles focavam em Deus e diziam: não, este conforto é temporário. I am following the Lord. Eu estou seguindo o Senhor. But look at the church now. Mas olha a igreja agora. The church world over has seen this cloud. A igreja em todo o mundo viu esta nuvem. And the cloud has come to lead the church, the nation, to the kingdom of God. E a nuvem veio para conduzir a igreja, as nações para o reino de Deus. But you find that when the cloud instructs, Mas você descobre que quando a nuvem instrui, when the cloud of God guides quando a nuvem de Deus guia and says, be holy, be righteous, e diz: sejam santos, sejam justos,
This is the command. Number one, they don't obey. Isto é um comando, mas número 1, eles não obedecem. Number two, they still seem to want Número 2, eles ainda parecem fazer o quê? to remain in the old church, old position of sin, where there is no visitation. Eles ficam lá na velha igreja, na velha posição de pecado, onde não há visitação. How then? How then will the Lord lead you? Como então? Como então o Senhor vai conduzi-los? And he's saying, E Ele está dizendo, it doesn't matter the comfort here. não importa o conforto aqui. Once the cloud of God has come, Uma vez que a nuvem de Deus veio, it doesn't matter the uncertainty you fear of your fears. não importa se há certas coisas que você teme ou seus temores, The uncertainty in front, the fears in front. eles o colocaram na frente, colocaram seus temores na frente. We are now leaving. How will it be ahead? Nós agora estamos partindo. Como será que vai ser lá na frente? It doesn't matter. Once the Lord has instructed, they lifted up. So should be this generation. Não importa. Uma vez que o Senhor instruiu que é hora de levantar, então essa geração deveria fazê-lo. So beloved people, in whatsoever you do, Então, povo amado, em tudo que você fizer, just remember, you should be alarmed. simplesmente lembrem-se que vocês deveriam estar alarmados, And obedience, em obediência e obedientes, and obedience eternally. obedientes e em obediência eternamente. May the Lord bless you. Que o Senhor os abençoe. May the Lord bless you and bless you. Que o Senhor os abençoe e os abençoe. I bless your services. Eu abençoo os seus cultos. I bless your life and congregation, Eu abençoo suas vidas e congregação, that you may learn to hearken to the instruction of God. para que vocês possam aprender a atentar para a instrução de Deus And follow the Lord. e seguir ao Senhor. I am blessed you in the mighty name of Jesus. Eu os abençoo no poderoso nome de Jesus. So it shall be according to the words of my tongue. Que assim seja de acordo com as palavras da minha língua. I bless your revival. I bless your eternity, those that will listen and obey. Eu abençoo o seu avivamento, eu abençoo vocês que vão ouvir e obedecer. I bless you eternally, Eu os abençoo eternamente. those that will listen and obey Aqueles que vão ouvir e obedecer and follow the leadership of God. e vão seguir a liderança de Deus. God is leading the church to the kingdom of the Messiah. Deus está conduzindo a igreja para o reino do Messias. God the Father himself has come. O próprio Deus Pai veio. I have blessed you. I have blessed your eternity. I have blessed your health here on the earth. Eu os abençoei. Eu abençoo a sua eternidade. Eu abençoo a sua saúde nesta terra. Churches, congregations, revival. Igrejas, congregações, avivamento. May the Lord bless you. I have blessed your services. Que o Senhor os abençoe. Eu abençoei os seus cultos. So it shall be, amen. In the mighty, mighty name of Jesus. Que assim seja, amém. No poderoso, poderoso nome de Jesus. So it shall be, amen. Toda Rabba. Que assim seja, amém. Muito obrigado. Toda Rabá. Toda.